O Sardual assinalou 493 anos de elevação à vila, naquele que foi o dia do Conselho, momento que contou com a presença do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. O Centro Cultural Gil Vicente foi palco para as cerimónias, com registro para a homenagem a várias personalidades e ainda para a entrega das medalhas de mérito concelhio a António Conde Falcão, Fernando Rosa e Pedro Machado, atual Secretário de Estado do Turismo. Houve ainda lugar às distinções dos funcionários que completaram 25 anos de serviço. Miguel Pita Alves, presidente da Assembleia Municipal de Sardual, abriu a sessão e disse que já é tempo de deixar de olhar de lado para o interior. Bem-vindos à cerimónia oficial de comemoração do Dia do Concelho de Sardual. Esta cerimónia assinala os 493 anos da elevação de Sardual à categoria de vila por carta régia de Dom João III. Quero agradecer a presença de todos e particularmente do Sr. Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, profundo conhecedor da realidade destes territórios e das dificuldades que enfrentamos inerentes a esta sina portuguesa de um suposto interior que afinal fica perto do mar e do aeroporto e que tanto deixa perplexos aqueles que de países enormes não entendem que 1 hora e 30 minutos e 150 km seja uma grande distância a percorrer. Já é tempo de abandonar esta ideia que acaba por minar o raciocínio lógico do investimento e que acaba por prejudicar tanto estes territórios cheios de oportunidades e qualidades. Terá que ser prioridade obrigatória em todo o país a organização e a exploração com a devida viabilidade económica e financeira da floresta, de forma a evitar as tragédias recentes. O combate a incêndios e, sobretudo, a prevenção dos mesmos é algo que no Sardual é feito com excelência há muitos anos, mesmo com fortes penalizações financeiras para o município e com custos de simpatia inerentes a quem implementa a lei. O Sardual é hoje uma referência regional ao nível da cultura, fruto do trabalho diferenciador que tem sido feito e que com as sementes plantadas há muitos anos consegue hoje atingir níveis de elevado reconhecimento. Acreditamos que este caldo cultural, alicerçado numa educação de excelência, comprovada pelos rankings das escolas, cimentada num tecido empresarial e comercial local, mas também regional e numa perspectiva intermunicipal que queremos cada vez mais robusto e empreendedor, aliado à segurança, ao clima, à beleza natural, ao edificado arquitetónico que os nossos antepassados nos deixaram e que temos de preservar e reabilitar, vai conseguir dar continuidade ao crescimento da população residente nestas áreas e reverter o declínio da população das últimas décadas. Nós não queremos um território densamente povoado, queremos territórios que ofereçam qualidade de vida aos seus habitantes. Nesta cerimónia que acontece no dia do Concelho e que está inserida nas festas do nosso Concelho, não posso deixar de falar da importância das nossas associações e dos nossos associativistas, que, como costumo sublinhar, são a alma e o coração do Sardual. Neles reconheço uma vontade inesgotável de fazer mais e melhor, que tem e deve de ser apoiada pelos autarcas e pela restante sociedade. Tenho para mim que a exigência de uma comunidade ativa, de um movimento associativo ativo, de um tecido empresarial forte e robusto, obriga os políticos a serem mais precisos, mais rigorosos e eficazes nas suas ações. Sempre defendi que a vitalidade do Sardual e de outros concelhos semelhantes depende das suas associações. E as associações dependem de nós todos, de um bocadinho, por pequeno que seja, de cada um. Só assim, enquanto concelho, seremos mais fortes e nos podemos diferenciar e crescer. O nosso desenvolvimento precisa de gente que se fixe e que goste de aqui viver e que se identifique com as nossas festas, com os nossos monumentos, com a nossa cultura, com as nossas tradições e com as nossas associações. Estas festas continuam a demonstrar que o Sardual está vivo e que as associações dizem presente. Agradeço a vossa presença. Um bem-aja a todos. Destaque para a intervenção do Presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, centrou-se na questão da degradação do Serviço Nacional de Saúde e na falta de médicos de família, aproveitando para deixar um apelo ao Ministro da Presidência. Falar sobre o nosso Concelho, falar sobre um Concelho que tem 493 anos de história, não é uma tarefa fácil. Mais importante do que falar é ver
percorrer o nosso concelho e ver toda esta beleza que durante séculos e séculos os sardoalenses tão bem souberam construir. Um património fantástico, um património cultural, um património edificado, um património imaterial, reconhecido muito recentemente com a sua classificação património nacional de interesse, património imaterial de interesse nacional. Mas, principalmente, aquilo que muito nos orgulha é, sem dúvida, o património humano. Porque nada deste património seria o que hoje é se por trás dele não estivessem sardoalenses, se não estivessem amigos do Sardual que construíram e ajudaram a construir este património. E as minhas primeiras palavras vão precisamente para os nossos 3 homenageados, todos eles dentro da sua área, bem distintos. O Sr. Coronel, que tem mostrado através da pena da sua máquina fotográfica, e que pena que eu tenho de não conseguir fazer o mesmo. O Sr. Fernando Rosa, como um exemplo de vida, de simplicidade, que o Sr. Fernando Rosa passou, desde que soube que íamos fazer a proposta de homenagem, cada vez que me encontrava dizia sempre: mas eu não mereço. É esta simplicidade. É este exemplo que nós queremos dar aos jovens também. Como é que se consegue fazer tanto pela nossa terra e sempre com humildade e com a simplicidade que o Sr. Fernando Rosa nos tem habituado. E, caro amigo Pedro Machado, já foi tudo dito, é verdade, surpreendentemente, às vezes, em qualquer ponto do país, ouvíamos falar do Sardual pela voz do Dr. Pedro Machado. É uma honra ter-vos entre os nossos sardualenses ilustres. Muito obrigado. Depois uma palavra também para os trabalhadores do município. 25 anos, e aqueles que se aposentaram. É claro que todo este nosso trabalho, e muito daquilo que o Sr. Presidente da Assembleia disse, não seria possível sem o vosso empenho, sem a vossa dedicação. Nós temos as ideias, fazemos as decisões políticas, mas é convosco que por trás das vossas secretárias, ao volante de um autocarro, que se definem as coisas e que o Sardual se constrói e que o nosso concelho se constrói. Muito obrigado. É um orgulho ser Presidente de Câmara com tão ilustres funcionários. Depois também o movimento associativo, uma grande honra, e daria alguns exemplos bem recentes. Um município, um concelho que consegue fazer unir, por exemplo, uma freguesia, um concelho, com um objetivo. As pessoas pensam, e não estão à espera dos fundos comunitários, aliviando aqui o nosso trabalho das CCDRs, não estão à espera. Vamos para a frente, vamos pôr mãos à obra. E é isso que tem sido feito, por exemplo, na freguesia de Alcaravela, quando alguém sonhou e disse: nós queremos que o nosso grupo desportivo continue. E o grupo desportivo, depois de uns anos de interregno, voltou novamente a ocupar estes campos de futebol, e sempre com enorme sucesso. Há bem pouco tempo era o único grupo desportivo do país em que não tinha uma única derrota, sem ser por penaltis. Talvez porque tenham mudado de guarda-redes, Pedro. No tempo em que tu eras guarda-redes, não acontecia, mas pronto, enfim. Por isso, é um enorme orgulho também aquilo que se está a passar com a Igreja Matriz. Aí, uma luta bastante antiga, em que a nossa CCDR não entendeu que a importância do financiamento para monumentos sem ser monumentos nacionais. Eu percebo o racional. A CCDR Centro tem a maior riqueza, porque é a CCDR com o maior número de monumentos nacionais, mas felizmente conseguimos, através dos investimentos territoriais integrados, abrir esta porta, e agora vai ser uma realidade. Mas vai ser uma realidade não só porque o município vai fazer a candidatura e tem este valor de cerca de 400 mil euros, não só uma realidade porque a CCDR vai aprovar todo este nosso trabalho, mas porque os sardualenses querem. E os sardualenses estão-se a movimentar, a mobilizar, e vai ser uma realidade. Eu não tenho dúvida absolutamente alguma que a requalificação necessária, urgente, da nossa Igreja Matriz vai ser uma realidade. É impensável, aliás, termos uma estratégia no âmbito da fé e da religiosidade e depois termos uma Igreja Matriz como ela está. Por isso, parabéns, sardulenses, e muito em breve teremos a requalificação da nossa Igreja Matriz. E por falar em património humano, todo este património humano, fala também do património político, património da nossa capacidade política. E ser político é uma missão muito nobre. Desempenhar estes cargos políticos é de uma enorme nobreza. Por uma razão muito simples.
porque nós contribuímos para a felicidade das pessoas. Nós só podemos entender o nosso cargo político como alguém que contribui para a felicidade das pessoas. Mas para que se contribua para a felicidade das pessoas, é preciso que nós, políticos, também sejamos pessoas felizes. E para que sejamos pessoas felizes, é bom que vocês contribuam para a nossa felicidade. E isto falando naquilo que aqui vem, só um pequeno parênteses. Nós estamos a um ano das eleições autárquicas e não vamos transformar este concelho pequeno num concelho infeliz. Vamos ser muito felizes, mesmo nas diferenças ideológicas, nas diferenças políticas, que são saudáveis. Mas um apelo que eu faço, sempre dentro do enorme respeito, o respeito pela diferença. E é isto que nos caracteriza, é isto que tem caracterizado os sardolenses, e é com este respeito que nós conseguimos chegar a este ponto, chegar a este fantástico concelho que o património que tem. A felicidade que nós temos, a felicidade que todos nós temos quando entramos dentro de uma escola nova, a felicidade dos alunos, a felicidade que nós ajudamos a construir para que os professores sejam felizes, tenham melhores condições de trabalho, para que os assistentes operacionais tenham melhores condições de trabalho, no fundo, felizes por ver uma comunidade educativa feliz. Uma escola recentemente inaugurada que é uma referência regional. E a nossa biblioteca, pronta para ser inaugurada, julgo que ainda este ano, doutora Dulce, é palavra de escoteiro. Será muito em breve inaugurada, estamos só à espera do equipamento, todo equipamento. Então digam-me lá, então há Presidente de Câmara mais feliz quando vê um edifício histórico, o Externato Rainha Santa Isabel, estar recuperado, edifício lindo, novo, e cumprir a sua função educativa? Não há. E depois também, é claro que uma das nossas vertentes mais queridas, a cultura. E aqui faço referência precisamente a esta casa. 20 anos. O Centro Cultural Gil Vicente foi inaugurado precisamente há 20 anos. Uma casa onde muita gente tem passado. Uma casa onde há espaço para a arte, onde há espaço para a música, para a pintura, para o cinema. E tão importante que isto é nos dias de hoje. Escola, educação, biblioteca e centros cultural. Numa altura em que o nosso tempo é cada vez menor, numa altura em que nós não temos tempo para pensarmos, não temos tempo para ouvirmos, não temos tempo para lermos, não temos tempo para ir ao cinema. Tão importante que é viver num concelho como o Sardual, é que nós temos tempo, tirando o único engarrafamento de trânsito que temos, que é à entrada da escola, quando os pais vão levar os meninos. Mas aí também eles podem ir a pé. Por isso, é de uma enorme alegria de termos estes equipamentos que contribuam para que todos nós, sardolenses, possamos pensar pela nossa cabeça. Nós não temos tempo, nós não lemos um jornal, nós ficamos pelo título do jornal e não aprofundamos a notícia. Porquê? Porque não temos tempo. Mas no Sardual temos tempo, no nosso interior temos tempo, porque interioridade não é sinónimo de inferioridade. Senhor Ministro, para valorizarmos a felicidade, é claro que também temos a infelicidade. E aqui faço um enorme apelo, Sr. Ministro. Eu não consigo compreender, não consigo mesmo perceber, ninguém me consegue explicar como é que um país do século XXI, que se diz europeu, tem o problema que tem na saúde. É inadmissível. Décadas de más políticas da saúde. Más políticas da saúde que estão a matam. Estão pessoas a morrer por diagnósticos que não são feitos atempadamente, por tratamentos tardios, por falta de médicos, de enfermeiros e de outros profissionais de saúde. É inadmissível. Ninguém compreende como é que chegamos a este ponto. É urgente fazer qualquer coisa, porque os nossos amigos, os nossos familiares, muitos deles, e certamente, infelizmente, nós já vamos conseguindo identificar, ou pelo menos questionar, se este exame tem sido feito mais cedo, as coisas seriam diferentes. Se esta consulta tivesse sido feita a tempo, as coisas seriam diferentes. Esta é uma grande infelicidade, e a infelicidade que eu gostava de ver resolvida, e gostava de também, neste aspecto, ser feliz, porque, na verdade, custa tanto, dói tanto, quando vou para a Câmara, 7 da manhã, 7 e pouco da manhã, encontrar à porta do centro de saúde, por vezes, dezenas de sardolenses, às vezes inverno, com temperaturas negativas, numa fila,
para conseguir uma consulta. E depois deste tempo todo, batem, desculpem uma expressão, com o nariz da porta, porque já não há mais consultas. Não é aceitável. E nós, políticos, temos esta obrigação. A minha tem sido de ser um enorme chato nesta matéria, que eu falo já desde que sou Presidente de Câmara. Mas não me limitei sempre e somente a dizer que as coisas estavam mal. Tenho apresentado propostas de solução. Felizmente, começam alguns a dizer que se calhar o caminho é este. Sr. Ministro, é tão importante, tão importante, tão importante, urgente. O Orçamento do Estado é fundamental, mas para que nos serve ter um bom Orçamento do Estado se as pessoas esperam e às vezes morrem à porta dos hospitais do Centro de Saúde? Porquê? Não nos serve de nada. Mas hoje é um dia de festa, mas no dia de festa serve também, aproveitando, Sr. Ministro, com as minhas desculpas, mas é assim, eu vou na rua, ouço os meus munícipes, o senhor está aqui, ouvo os presidentes de Câmara. Muito obrigado a todos. Estamos em festa, viva a festa, viva o Sardual. No encerramento da sessão, o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, não esqueceu os trágicos incêndios dos últimos dias para referir que há ainda muito a fazer no que à floresta diz respeito. Queria-vos deixar 3 palavras aqui neste momento de celebração, mas a primeira é conscientes que, sendo um momento de celebração na Terra, estamos a acabar e a recomeçar uma nova semana, mas a acabar uma semana que foi muito difícil para o país. Por uma coisa que estas terras conhecem bem. Felizmente, até agora, a vaga de incêndios forte e dramática deste verão não atingiu tanto este concelho, mas atingiu outros, e permite dizer 3 coisas sobre isto. A primeira é um pesar pelas perdas e um agradecimento. A segunda, um agradecimento a quem combateu, em particular os bombeiros, os sapadores, todas as equipas das proteções civis, de vigilantes da natureza, das polícias militares, enfim, que têm estado e estiveram no combate, pesar pelo sofrimento de quem sofreu, um agradecimento que lutou, mas olharmos para este momento e nos lembrarmos que, tendo sido este ano feito muito, e nos últimos anos, depois da tragédia enorme de 2017, também aqui ao lado, ainda há muitas coisas a fazer. E olhamos para trás, aprendemos algumas lições, mas ainda não apreendemos e não executamos todas. E há trabalho a fazer, sobretudo, no ordenamento florestal, na valorização e nos incentivos a que a floresta, dando mais valor, também incentive mais o seu ordenamento para que melhorarmos o processo de combate e a organização do combate. E, portanto, recordar, e isto é uma mensagem importante porque tem a responsabilidade de todos, desde as autarquias locais, com responsabilidades importantes na fiscalização da prevenção e também alguma partilha de trabalho no ordenamento florestal, ao Governo Central, aos proprietários, onde assim acontece, proprietários privados e proprietários de baldios. Ainda temos muito a fazer para que as tragédias sejam evitadas, prevenidas e, quando comecem a surgir, possam ser concluídas e terminadas o mais rápido possível. Portanto, pesar, reconhecimento pelos combatentes e uma mensagem de lição e de lições que ainda temos que apreender. O segundo assunto que vos queria abordar é este tema do interior. E não tenho, em termos de preocupação e de concordância, muito mais a dizer do que disseram os senhores Presidentes da Assembleia Municipal e Presidente da Câmara Municipal. É de facto inaceitável vermos o país crescer a velocidades tão dispares, com recursos tão dispares. Não significa que, por ir muito mais dinheiro, muito mais recursos, haver muito mais atividade, até salários mais elevados, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, que as pessoas vivam todas, ou a maioria, melhor. Não apenas por causa daquela dimensão de que o Presidente da Câmara falou, de que há tempo, e o tempo significa a possibilidade de dedicar mais à família, dedicar mais à comunidade,
Mas também significa não estar sujeito a algumas das pressões que o acesso aos cuidados de saúde, de educação, a mobilidade, onde a vida também num país desequilibrado também não é fácil naquelas zonas, ou seja, nós temos que combater o desequilíbrio territorial a pensar no interior do país que está esquecido, mas também nas áreas metropolitanas que estão sobrecarregadas. Portanto, essa é uma missão que temos a fazer. E como é que o fazemos? Fazemos como nós procuramos, e esta é a última palavra que vos queria deixar, levando as palavras aos atos. E é um bocadinho esta a mensagem principal do Governo. Nós viemos de tempos em que havia muita propaganda, muito anúncio, muita promessa. Chegámos ao 25 de Abril, aos 50 anos do 25 de Abril e havia casas para todos, a grande reforma da floresta ia-se fazer e o problema estava resolvido, muitas promessas durante muito tempo. E ficaram problemas das pessoas a resolver-se, passava-se pouco dos anúncios. E o Presidente da Câmara falou aqui de um tema da saúde, dos mais importantes. Nós podíamos juntar outro, que é o problema da educação e das escolas onde não há professores para vários alunos. Portanto, a escassez de professores é outro problema dramático que prejudica muito a igualdade de oportunidades, e não é apenas em Lisboa, também no Alentejo, também no Algarve e outros pontos do país onde há essa dificuldade. Ou na habitação, casas demasiado caras, sobretudo quando estamos a pensar, mesmo no interior do país, que as pessoas querem viver mais junto à sede do Conselho muitas vezes e não conseguem encontrar casas que possam pagar, porque a casa está cara, a terra está cara nessas zonas urbanas e as construções entraram, a construção e a reconstrução em preços impossíveis, às tantas o crédito aos bancos também ficou muito caro e, portanto, casas caras, escolas sem professores, impostos demasiado elevados, serviços públicos a faltarem às pessoas, com atrasos, com demoras, sem capacidade de agendamento e, se calhar, aquele que preocupa todos mais do que qualquer outro serviço, a saúde, a dificuldade de acesso à saúde. E o que nós temos vindo a fazer, área a área, além de baixar impostos, o IRS, ou seja, para as pessoas, para os salários, para o trabalho, para as pensões, sobre as empresas que investem, muitas medidas para contratar mais professores e ter mais professores, ter feito a paz com os professores para que eles tenham um entusiasmo e fiquem, não saiam da carreira, outros novos venham para que haja escola para todos, reforço da construção, incluindo a construção pública, incluindo através dos municípios, e temos aumentado muito, triplicar na prática o que estava em execução não era nas promessas. Temos o tema da saúde, fundamental. E o tema da saúde não é apenas a acessibilidade às maternidades em Lisboa, na região de Lisboa e de Setúbal. Muito importante, uma prioridade fundamental, mas há mais do que isso. Há a falta de médicos nos centros de saúde e nas extensões de saúde pelo país fora. A falta de médico de família, até para fazer o acompanhamento regular, para renovar as receitas, tenta-se e não há médico. E isso precisa não de palavras, lembro-me, havia uma promessa que iam acabar as listas dos portugueses sem médico de família e, no fim do governo anterior, 8 anos depois, passámos de 700 mil sem médico de família para quase 1.700.000. E, portanto, isso implica, outra vez, respostas concretas, ações a problemas reais, como? De várias maneiras. Primeiro, lançar concursos para atrair médicos. Transformar a posição em mais atraente, estamos a fazer. Segundo, permitir que, onde ainda não haja capacidade nos centros de saúde existentes, que nós possamos recorrer à capacidade das misericórdias, de clínicas. Portanto, se há saúde privada, se há saúde por instituições sociais, ela deve ser mobilizada para o acesso. O que interessa é que as pessoas tenham um médico. Não é exatamente onde é que o médico está organizado. Se é uma instituição chamada A ou B. E, portanto, essa mudança
da complementaridade, mobilizar todos os recursos de serviços de saúde em Portugal para servir as pessoas, é outra diferença. E, portanto, nada disto se resolve de um dia para o outro, porque são problemas que foram criados durante muito tempo, mas para o qual o Governo tem tido respostas que já está a pôr no terreno. Nós já reduzimos, por exemplo, nas escolas um bocadinho o problema do início do ano letivo. Esperamos no final do ano ter esse problema largamente corrigido. No caso da saúde, a mesma coisa, porque criamos novas USFs, incluindo com centros de saúde, com municípios, com misericórdias, com instituições sociais, com grupos de médicos, com clínicas, seja porque fazemos acordos com instituições para poderem dar medicina geral e familiar a outros, seja porque damos àquelas pessoas com os rendimentos mais baixos e aos pensionistas mais baixos, todos com participação de 100% no custo dos medicamentos prescritos, tomar decisões que fazem a diferença e que resolvem os problemas. E, portanto, essa é a mensagem que eu vos queria deixar. Há problemas importantes que o país tem, incluindo o interior do país, vários deles que são especialmente sentidos no interior. Esses problemas não se resolvem com palavras, resolvem-se com ações, e tem esse sido o caminho do Governo. Um Governo que cada semana vai trazendo novas decisões e novas ações para resolver os problemas, juntos, com todos, incluindo com os municípios, e, portanto, que este próximo ano de colaboração, Sr. Presidente, possamos também atender aos problemas concretos desta região, que vão desde a floresta ao acesso à saúde, para que também aqui se possa viver melhor. E eu acho que é essa a razão para nós existirmos enquanto poder público, para nós servirmos enquanto escolhidos e representantes do povo, é resolver os seus problemas para que vivamos melhor enquanto comunidade. Esperemos que sim, estaremos juntos nesse objetivo, para que vivamos melhor, viva o Sardual e viva Portugal.